nome é Lucila Machado Assunção e hoje eu vou apresentar esse livro, que foi um dos meus primeiros livros, mas foi o mais bem sucedido, está no MoMA. Ele se chama Everything Makes Sense, Every Sense Makes Changes. Os primeiros livros saíram em inglês, na vontade de comunicar com meu companheiro de aula, o John Keith Wood, e a gente apresentou em muitos lugares fora do Brasil. Então, minha inspiração ao fazer esse livro é porque o John é um psicólogo que trabalha muito com grupos. Então, toda a ideia do individual e do coletivo, a parte e o todo, essa é uma coisa que está subjacente a muitos pensamentos e muito trabalho. Então, esse livro tenta ser um exemplo visual dessa relação, a parte e o todo, o linear e o holístico. Então, Everything Makes Sense, Every Sense Makes Changes. Esse é o original, que é de 89, mas depois eu fiz uma pequena série de 500 exemplares, um dos quais está no MoMA. Então, começa com um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. E aí você pode ler aqui, to start at any point. And be able to change. Again, again. Once more. E once again. Experimenting for pleasure or duty. In search of truth beyond appearance. Even if the world is upside down. Ficou upside down. E depois, to start again. Leaving room for the light, como se a luz entrasse. To move around or keep still, to enlighten dark corners and reflections, to continue and centralize, always towards more perfection. Ficou de cabeça para cima. E por último, mas não menos importante, ele vai formar esse todo, esse inteiro, sendo uma boa metáfora, né, desses dois modos de conhecimento, que é o linear e o holístico, né, um mais linear, intelectual, mais ponto a ponto, e o holístico, que é a nossa percepção que apreende o todo de uma vez. Desse lado é essa aquarela de um vaso, né, que nós ganhamos essas flores que foram trazidas por um casal que adotou uma criança brasileira e trouxeram esse ramalhete, então foi uma celebração. Como o John sempre trabalhou com grupos e escreveu sobre grupos, nessa abordagem centrada na pessoa, também chamada rogeriana, eu tinha um grande interesse em entender o indivíduo e o todo, a parte e o completo, e aí eu queria representar isso, e sabia que eu queria terminar com uma parte grande, uma parte inteira. E aí eu achei uma dobradura que poderia fazer uma sequência. E aí veio o texto, porque começa de ponto a ponto, mas depois ele muda de direção, então e mudar de novo. Depois que veio o texto, de repente recebemos aquele ramalhete e aí veio uma celebração, assim, a parte inteira com aquelas flores, né? Só que quando ficou pronto e eu fiz essa aquarela, que fazia tempo que eu não fazia, eu não queria mais cortar, porque estava gostando. Mas quando eu cortei, eu acho que funcionou bem. E foi muito interessante cada vez que eu mostrar, ver isso de novo formar o inteiro. Então, acho que valeu ter cortado.